amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a gente tem falado muito das mudanças aí que estão acontecendo dentro do INSS, né? Procedimentos, critérios, normas, e tudo isso vai influenciar muito agora em 2025, tá? Se você ainda não assistiu nossos conteúdos com relação a isso, presta bastante atenção, tá? Principalmente quem está de auxílio doença e de aposentadoria por invalidez, tá? Vai ter mudanças aí. Mas veja bem, o Ministério Público também está alertando o INSS com relação a incapacidades, tá? Não está do jeito que o INSS quer, não. Tanto a Justiça como o Ministério Público também estão atuantes com relação a isso e olhando, querendo saber, e muitas vezes segurados que recorrem a esses órgãos, eles estão tendo um apoio e um suporte, tá? O MP emitiu recentemente um alerta sobre a necessidade de maior atenção nas análises de benefícios relacionados à incapacidade por doenças degenerativas e outras, tá? Essas condições como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, elas estão afetando milhões de brasileiros e exigem uma abordagem criteriosa, humanizada, para garantir que esses segurados tenham acesso aos seus direitos. E é isso mesmo, né, pessoal? Nós estamos vivendo hoje uma situação, às vezes, de muito transtorno, muita expectativa e pressão também, né? E isso está afetando. Além das doenças, por exemplo, que são comuns devido à idade, ao desgaste, muita gente está chegando com doença rara, doenças novas. A Covid mesmo é uma delas, que abalou aí o mundo. E até hoje não se sabe direito, não se decifraram esse vídeo. Esse alerta está surgindo em meio a uma série de reclamações de segurados que tiveram seus benefícios negados ou suspensos, devido a avaliações consideradas insuficientes e inadequadas. O Ministério Público, ele destaca que essas doenças, elas, por sua própria natureza progressiva e irreversível, necessitam de análise mais detalhada, indo além de critérios tradicionais usados para incapacidade laboral. Quer dizer, o INSS está tentando mudar aí os seus critérios com relação a perícias, a concessão de benefícios de incapacidade, mas eles também têm que fazer ajustes. Entre os pontos levantados pelo Ministério Público está a necessidade da capacitação dos peritos do INSS para lidar com essas situações de doenças. Olha aí, às vezes a pessoa fala, mete o pau no perito, mas não é questão de falar mal ou de ter alguma coisa contra um perito. É simplesmente querer que ele faça o trabalho dele, ele seja profissional realmente, seja ético. Primeiro que é para isso que ele ganha, né? Ele é um médico formado, concursado. Se ele está ganhando mal ou bem, o problema é dele, o segurado não tem nada a ver com isso. A falta muitas vezes também de conhecimento aprofundado sobre um impacto físico ou psicológico de condições degenerativas tem feito com que o resultado dessas perícias, pela ignorância, né? A ignorância de não conhecer, tá, pessoal? Do perito não ter elementos para diagnosticar essa situação, muitas vezes, por esse motivo, ele ignora e nega a concessão do benefício. E o MP, o Ministério Público, está reforçando a importância que o INSS considere aí a irreversibilidade de certas condições em análise. Segurados com diagnósticos bem documentados, mas que apresentam sintomas ainda em estágio inicial, eles frequentemente enfrentam dificuldades para comprovar a incapacidade diante de um sistema que prioriza evidências de incapacidade imediata. Quer dizer, não é assim, você chega lá, o estágio da incapacidade, ela está no início, mas ela é progressiva. E o perito, ele leva isso em consideração. Não, ele só vai levar em consideração se você chegar lá arrebentado, se você chegar lá sem condições nenhuma. Agora, se está no início de uma incapacidade progressiva, ele nega. Tanto é que eu tenho aqui no canal muita gente que me coloca nos comentários: eu estou com problema X, com a incapacidade tal, em tais condições, e o perito negou. Outro problema apontado é a suspensão automática de benefícios a prazos determinados, sem uma análise adequada na continuidade da condição da incapacidade. O Ministério Público, ele adverte: essas revisões, elas devem ser conduzidas com base em laudos
atualizados, relatórios médicos detalhados e não como uma regra fixa. Por exemplo, o auxílio-doença é concedido judicialmente. O juiz coloca lá uma data de cessação desse benefício. Quando chega no término da data, o INSS ele cessa o benefício, sem mesmo uma perícia. O Ministério Público também ressaltou a necessidade de melhoria na comunicação do INSS com os segurados, tá? Muita gente nem sabe que tem direito. Não é à toa que eu faço esse trabalho aqui, né, pessoal? Que eu venho aqui todos os dias trazer para vocês conteúdos relevantes, explicar, mostrar como tudo funciona, trazer também um pouco de esclarecimento para desestressar, porque muita gente nem imagina o que acontece. Então, quando a informação é clara, a pessoa tem um entendimento, ela também vai saber por quais caminhos ela deve seguir para enfrentar esses desafios, né? Esse alerta ainda aponta a importância de protocolos específicos, tá, para a avaliação de doenças degenerativas, que consideram aí impactos multifatoriais nessas condições. Fatores como a perda gradual de funções motoras, declínio cognitivo, efeitos emocionais são frequentemente subestimados nas perícias realizadas no INSS. O Ministério Público também recomendou o fortalecimento de parcerias entre o INSS e centros médicos especializados em doenças degenerativas. O certo deveria, quando é um problema como esse, um especialista para fazer uma perícia. Esses centros, eles poderiam, por exemplo, atuar como um suporte técnico para emissão de laudos mais completos, reduzindo a chance de erro ou decisões injustas durante o processo. Pessoal, todo mundo sabe, né, dentro do INSS, eu estou falando lá da diretoria, lá do Ministério, da presidência, eles sabem o que está errado. Vocês acham que eles não sabem? Muitas coisas que são erradas são até por ordem deles. Por exemplo, estipular quantidade de perícias diária para o perito, por causa da demanda. Nós sabemos que é difícil ser um profissional em diversas áreas, quando você é empregado, e você ter uma meta. Mas espera um pouquinho. Eles aumentam a carga de perícias que devem ser feitas diárias, diminui o tempo da perícia, e o perito aceita isso. Quer dizer, se mandarem ele pular de um prédio, ele também pula. Não pode ser assim. Não pode ser dessa maneira, porque quem é prejudicado nessa situação é sempre o segurado. É sempre o segurado que está. Então, o que acontece? Eles têm consciência de tudo isso. Sabe por que não arrumam? Porque não querem, pessoal. Sabe por que não querem? Quanto mais organizadinho, mais cobrança. Quanto mais transparência, mais gente de olho, entendeu? Então, quanto mais o caos, melhor. Que aí eles fazem o que eles querem. Isso não é a nível só de INSS. Isso é a nível geral. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Basta olhar o que está acontecendo. Outro ponto é a necessidade, como nós falamos também, a tecnologia que está sendo aprimorada aí para as análises, né? Elas são ferramentas digitais como inteligência artificial, que vão ser integradas no sistema com o INSS para fazer cruzamento de dados médicos, para identificar padrões de incapacidade laboral e de doenças. Ainda também foi recomendado programas de assistência jurídica para esses segurados, tá, com dificuldade. Também o Ministério Público enfatiza que o INSS deve adaptar-se ao aumento de diagnósticos de doenças no Brasil. Nós falamos do envelhecimento populacional. As pessoas estão vivendo mais, pessoal. E aí, como é que faz? O aposentado que antes faz, a média de vida é 70 anos, hoje é 90. Quer dizer, em vez da pessoa receber aposentadoria numa média até 70 anos, vai receber até 90, são 20 anos a mais recebendo benefício. E aí? Como é que faz para cobrir tudo isso? E o envelhecimento está sendo subindo numa escala tão grande, e isso está descompensando a balança. Quer dizer, algo tem que ser feito. Não é à toa que foi feita a reforma da Previdência
de 2019 foi feito nesse sentido, porque ia chegar um momento em que ninguém mais ia receber, porque a quantidade de pessoas recebendo benefício, não é nada contra, tá, pessoal, e nem falando se é certo ou se é errado, mas veja bem, antes você com 35 anos homens e com 30 anos mulheres, você se aposentava, você começava a trabalhar com 15 anos de idade, foi meu caso, eu com 14 anos de idade eu tinha registro em carteira. Nessa regra antiga, com 50 anos eu já estaria aposentado, e a mulher com 45 anos estaria aposentada. Vamos colocar que vamos lá, que a minha vida vai até 90 anos. Eu com 50 anos aposentado, eu vou receber 40 anos de aposentadoria, sem contribuir. E quem paga a aposentadoria? Quem está chegando, quem está contribuindo, quem ainda não se aposentou. Então precisa também ter um aumento nesse número de pessoas que começam a contribuir com a Previdência, exatamente para manter um equilíbrio de quem recebe e de quem paga. O que está acontecendo? Estava acontecendo o seguinte, estava aumentando quem recebe e quem paga diminuindo, e foi necessário. E a própria população, quem lembra na época, foi às ruas, entendeu a necessidade, porque na continuidade que estava, ia chegar um momento que ninguém ia receber. Não ia ter como pagar o aposentado, por quê? Porque não tinha gente contribuindo para pagar. Quer dizer, e aí veio o Covid, veio guerra, veio um monte de coisa. E acabou aí, ó. Hoje nós estamos vendo isso acontecer novamente. Mas hoje não é só isso, né, pessoal? Também tem algumas coisinhas por fora que andam acontecendo, né? Que nós já sabíamos e já prevíamos que ia acontecer, que estão piorando mais ainda a situação. Mas isso é culpa de quem também faz as más escolhas, né? Eu canso de falar. Você tem que prestar atenção nas suas escolhas. Por quê? Porque de alguma forma ou de outra você vai colher o fruto dessas escolhas. E tá aí, né? E o pior é que a gente que não fez a escolha tá tendo que enfiar a goela abaixo e engolir tudo isso que a gente tá vendo. Mas fazer o quê, né? Bom, esse é o objetivo de reduzir também a judicialização excessiva em casos relacionados a doenças degenerativas. É uma abordagem que o Ministério Público está cobrando muito o INSS, tá? Para diminuir significativamente. E de que maneira isso pode ser feito? Através de melhorias, através de melhor atendimento, de atendimentos mais justos, adequados. O perito ele tem a obrigação de fazer um exame. O perito ele tem a obrigação de ouvir o que o segurado tem a dizer. O perito ele tem a obrigação de avaliar a documentação para saber as condições desse segurado. É o que tem um monte de gente que fala, poxa, eu li toda a documentação, levei todos os exames, ressonância, raio-x, receita, laudos completos, chegou na hora, o perito não concedeu o benefício e nem olhou, ignorou completamente. Como que você vai diminuir a judicialização numa situação dessa? Jamais. Ao contrário, a tendência é aumentar cada vez mais. Então, pessoal, não fiquem desesperados, porque tanto o Ministério Público como a Justiça estão de olho, tá? Eu sempre coloco aqui, o INSS ele tem as suas obrigações, mas ele pode tomar até atitudes radicais e arbitrárias, mas a Justiça e o Ministério Público revertem isso, tá bom? Então você que está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, aproveite todos os nossos conteúdos, tá? São conteúdos relevantes, com informações atualizadas que vão deixar você entendido nessa máquina chamada INSS, e não é para amadores, viu, pessoal? Se você não sabe como funciona, ela te tritura e não tem dó de você não, tá? Então aproveite sempre aqui nossos conteúdos. Se você gostou do meu trabalho, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre estar sendo beneficiado. Você ganha com isso conteúdos relevantes todos os dias, em primeira mão, sem pagar nada. E olha aí, que vão ajudar você a resolver esses desafios e problemas no INSS. Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham já há muito tempo, sempre me incentivando, interagindo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.